tentar. Vale a pena continuar aqui se houver acrescento àquilo que se diz. E eu que preparei a minha intervenção, mais ou menos, agora, na última hora, a dar uns rearranjos para ver se consigo trazer alguma coisa de novo. Portanto, eu antes de mais quero, o Jordi está a ouvir-nos? Jordi Estivilo, sou eu. Olha, um grande abraço, hein? De amizade, de admiração. E quando estava a pensar em ti, lembrei-me de uma frase muito, muito sábia do padre António Vieira, que dizia assim: quando vos perguntarem quem sois, dizei o que haveis feito, porque aquilo que haveis feito, vós sois. Portanto, Jordi, aquilo que tu fizeste connosco, que ensinaste, que escreveste, que lutaste, fala por ti. Estamos todos aqui presentes e também queremos sublinhar a pessoa de bem. Um grande abraço. Ora bem, então, quando colocamos esta questão, que é lapidar, básica, o que é lutar contra a pobreza e o que não é contra a pobreza, põe-se logo duas questões associadas, que é, primeiro, o que é a pobreza? É? Temos que conhecer, perceber o que é a pobreza e depois podemos definir os meios, as formas, os métodos de lutar contra a pobreza. Há uma forma muito lapidar, mas também com muito significado, do que é a pobreza. A pobreza é um estado de não participação. É um estado. Não participação quer dizer participação no sentido de não fazer parte. Não fazer parte, estar à parte da sociedade. Estar fora da sociedade. E começou-se depois a dizer que pobreza era não ter, parte mais económica, financeira, rendimentos. Depois, por não ter, não pode, seria uma questão de poder ou de não poder, no caso da pobreza, e finalmente de não poder ser. Portanto, atinge dimensões essenciais da vida humana. Não ter poder para se afirmar, para ter um trabalho digno, não poder ter os rendimentos, a segurança e as competências e capacidades para levar avante a sua vida e não poder ser, porque realmente não tem o suficiente ou sente-se pouco avaliado, pouco seguro, sem ser capaz de levar à frente os seus projetos e reforçar a sua identidade. Portanto, é algo que tem um poder imenso de tomar conta da pobreza das pessoas pelas várias dimensões que ela envolve. Dizemos também que a pobreza é um entrave significativo à justiça social, como já aqui se foi falado, à dignidade humana, é também uma barreira ao desenvolvimento económico e social do país, não é? Portanto, são ativos, são pessoas, agentes da sociedade que não dão um contributo suficiente porque não têm as oportunidades e os meios para o fazer, e também são um embaraço para os Estados ditos democráticos e de direito. De facto, estes vários não ter, não poder, não ser um entrave, quer dizer, é tudo numa perspectiva bem negativa. E agora coloca-se, como é que podemos lutar contra a pobreza? Ou o que é que se tem feito ao longo do tempo, já aqui foi dito, que é lutar contra a pobreza. Há
um aspecto que é essencial, que tem a ver com Portugal em si, e que eu acompanhei, que em Portugal até os anos 80, não havia pobreza em Portugal. Porque éramos todos pobres, relativamente. E quando nós começámos a preparar a adesão à CEE, na altura, uma das condições que foi posta a Portugal para poder, uma das condições, entre várias, para poder ser integrada na comunidade europeia, era que conhecesse a sua pobreza. Porque os portugueses em si, os nossos governantes, não sentiam essa necessidade. Nós não sabíamos que tínhamos pobreza em Portugal. Sabíamos que tínhamos pobres. E esta diferença, pode-se pensar pequenina, entre o que é ter pobres e não ter pobreza, é fundamental. Porquê que se pode afirmar isso? Porque a pobreza não era considerada um problema da esfera pública. Era um problema da esfera privada. Cada um tinha o seu problema, era a família, eram as associações, o voluntariado, a sociedade. Eu pertenci à Associação de São Vicente de Paulo, que era aquela que fazia caridade, que ia à casa das pessoas, levar a comida. Portanto, pobres havia, mas não havia pobreza. Porquê? O país não considerava, não conhecia, porque não reconhecia que realmente a pobreza é um problema da esfera pública. Isto é, um problema social da esfera pública. E sendo um problema social da esfera pública, eu diria que havia medidas políticas da esfera pública que lhes fizessem face. E isso foi reconhecido há 20 anos, há 30 anos. Porque até aqui o problema era das pessoas e das famílias, mas não da sociedade. Era um problema privado e não da sociedade. É muito interessante que isto aconteceu a outros níveis, não é? A questão da deficiência passou mais ou menos, não havia medidas de política nenhuma para as questões da deficiência. Teve este processo. E este processo é revolucionário, não é? É revolucionário, porque aí as pessoas tomaram consciência, por um lado, e o Estado assumiu a pobreza como um problema da esfera pública. Portanto, a partir daí, naturalmente, tem que ter consequências, não é? E, portanto, o que é que se tem passado desde esse ponto? Portanto, já estamos a falar dos anos 80 até agora. Pode passar. Portanto, tem-se passado várias atividades, várias iniciativas, umas, sobretudo, de caráter mais assistencialista, como aqui está, nem todas as medidas e ações que existem para combater a pobreza se dirigem às causas, não é? Portanto, nós só entendemos que estamos a lutar contra a pobreza quando vamos às causas do problema, embora, naturalmente, como diz a metáfora que todos conhecemos, não basta dar o pão, se é preciso, se é urgente, temos que dar o pão e até dar a cana, não é? E até ensinar a pescar, para resolver os problemas imediatos de caráter urgente, naturalmente, mas temos que fazer mais. Algo para além da ação junto das pessoas. Dar o pão, dar a cana e ensinar a pescar, o problema fica do lado das pessoas, não é? São elas que têm que fazer o esforço para a integração. E a sociedade, o que é que tem que fazer? O que é que isto implica na sociedade? A sociedade tem que ter um rio e tem que ter peixes. Não é? E, portanto, estes esforços partilhados entre a tal resiliência que está do lado das pessoas, como se falou aqui, e o lado do Estado, tem que ser partilhado com as políticas que vão na direção do problema. Portanto, combater a pobreza, se queremos levar a parábola mais além, é sim, senhora, dar a cana, dar o peixe, dar a cana, ensinar a pescar, mas a sociedade, o Estado, a economia, as políticas públicas têm que garantir que há peixe no rio e que existe o rio. Não é? Portanto, se não existir
esta parte, nós caímos naquilo que são agir sobre os efeitos da pobreza, sobre as consequências da pobreza. Não sobre o problema em si, mas sobre as pessoas que são pobres. Portanto, não se vai à raiz dos problemas. Aliviam-se os seus efeitos, não é? Ajudam a sobreviver nos fatores que estão na sua gênese, garantem as necessidades básicas, mas não promovem a integração. Portanto, se é importante, naturalmente, assistir às necessidades básicas das pessoas, é insuficiente. Sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que assim é. Eu lembro-me, já agora que se falou aqui no professor engenheiro Bruto da Costa, que a propósito de uma ação que se desenvolveu em Portugal nesse período de dificuldades económicas de 2008, não é? 2012, e é que se criou uma coisa que nós ficámos todos muito surpreendidos, num governo da altura, que foram as cantinas sociais. Portanto, refeitórios. Era uma coisa que nós ficámos um bocadinho surpreendidos. Naquele tempo já, criar cantinas sociais parecia-nos uma coisa muito na área assistencialista, não é? E o professor, houve assim um encontro que ele disse, então, e o que é que o senhor pensa nisso? Alguém lhe perguntou, o que é que pensa das cantinas? Ele disse, eu não tenho nada contra com tudo aquilo que já se faz. A minha grande preocupação é com aquilo que não se faz e se devia fazer. Portanto, ajudar as pessoas na urgência é necessário, naturalmente, mas não pode ser suficiente. E, portanto, vamos ver então o que é que constituem as medidas de uma ação remediativa, imediata, assistencial, se quisermos, com risco de ser assistencialista. É aqui uma diferença. Está aqui numa margem muito ténue entre assistencial, ajudar, e assistencialista, que é criar dependências. Portanto, e o que são ações transformadoras. Eu vou fazer isto em 2 slides, que contêm as medidas, por um lado, que são consideradas de não combate à pobreza, e as outras que se dirigem ao combate à pobreza, e identifiquei 5 pontos. E vou-vos explicar porque é que pus 5. Podia ter posto 10. Podia ter posto 3. Podia ter posto 5. Porque um 5, na numerologia, tem um significado muito interessante. É um número vibrante, cheio de força, simboliza dinâmica de mudança. E está associado a 2 ideias ou 2 conceitos. O primeiro é o conceito de liberdade, que é exatamente o que a pobreza não é. E o segundo é de transformação. Transformação que desafia, que traz novas coisas, mas que desafia os limites convencionais. E, portanto, lutar contra a pobreza é exatamente isto. É lutar pela liberdade, pela mudança e pela transformação que vai para além dos limites convencionais. É esta a ideia de fundo. Cada um interprete como quiser. Quais são essas medidas? Já está? Aqui estão. Muitas delas eu não vou demorar muito, porque já foram ditas, não vale a pena estarmos a perder tempo. Portanto, são as políticas a curto prazo, descontinuadas, dependentes de ciclos políticos e económicos. Sabemos disso, não só nas políticas, nas medidas de política, mas também nos projetos, já aqui se falou, as questões dos projetos locais foram importantíssimos em Portugal. Os projetos de luta contra a pobreza transformou completamente a metodologia de intervenção na área social, completamente. Era muito individual, muito assistencial, e os projetos tinham uma perspectiva de desenvolvimento, não é? Desenvolvimento global, desenvolvimento comunitário, com aquela trilogia que o Dr. Rocamar referiu, não é? E isso foi revolucionário, posso dizê-lo, e mais,
foi formativo para muitas equipes. E foi quando, e deixa-me dizer aqui, que estão aqui muitos sociólogos, foram na altura, e foi a oportunidade, para os sociólogos descerem à terra. Porque, entretanto, estavam lá nos macro. E como os projetos eram a ação pesquisa, não é? E na altura as outras profissões da área social, nomeadamente as sociais, não tinham muito essa dimensão da pesquisa, felizmente que agora já têm. Todos os projetos que eu acompanhei, na altura eu que acompanhei, eram 10, tinham um sociólogo que ajudava à avaliação e à investigação. Ação, investigação, formação, ação, investigação, formação. E os psicólogos finalmente desceram ao território e começaram a trabalhar nas equipes de intervenção. Lembro-me dele, o Capucha, que foi um deles, que esteve em Vila Franca de Xira, mas há mais. O Dr. Rocamaro também acompanhou este tempo todo, também lá tem, mas o Dr. Rocamaro é um economista social, é desta geração que realmente sempre nos acompanhou e que traz sempre elementos novos para esta luta. E, portanto, estes projetos que foram extremamente importantes eram projetos datados, 3 anos. E qual era o legado que estes projetos tinham? É muito interessante. Não era para se esgotarem em si, é para fazerem contagiar as instituições públicas, as metodologias inovadoras, que era considerado projetos inovadores, da ação pesquisa, era assim o nome, projetos inovadores da ação pesquisa. Eram inovadores, traziam uma nova metodologia e era a ação pesquisa. Portanto, era suposto que estes projetos e os outros que viessem a seguir contaminassem as políticas, contaminassem a intervenção pública e privada. Naturalmente, nós temos em Portugal essa simbiose nas nossas leis, muito associado ao voluntariado, às IPSS, às cooperativas, às misericórdias, portanto, sempre. Mas que aquilo fossem modelos que pudessem... Felizmente, muito se passou, sobretudo a questão, deixem-me dizer, a questão das parcerias, das redes, acho que isso ficou e tem-se vindo a fazer. Mais fracote foi sempre a questão da participação, do envolvimento das pessoas. Sempre foi uma dimensão mais difícil. Pronto. Portanto, esta história dos ciclos de 3 anos mudar os governos, mudar os ciclos políticos, mudar... prejudica imenso a continuidade de bons projetos e eu tenho na cabeça muitos deles, mas não vou perder tempo agora a contar-vos isto. Depois, medidas focadas apenas no rendimento e não nos serviços de apoio devidamente acompanhados. Portanto, há um conjunto de pessoas, um número significativo de pessoas que resolveu o seu problema com uma mera prestação, uma ajuda casuística, mas a pobreza instalada não se resolve só, como sabemos, multidimensional, com só um tipo de intervenção. Vou andar para a frente. Depois, outro problema limitado, que não resolve a questão da pobreza, mas às vezes até reforça, que é medidas de caráter universal, que não atendem à diversidade social e às condições reais de vida. Já aqui foi dito, não vou... a equidade, no fim de contas. Eu agora já não falo na igualdade. Portanto, igualdade são as medidas iguais para o outro. Mas a equidade, isto é, à medida, fazer à medida, não é o pronto a vestir. A igualdade é o pronto a vestir. Aquelas medidas é para toda a comunidade que está dentro daqueles parâmetros. Equidade é pronto a vestir. É aquela comunidade específica situada numa circunstância cultural, territorial, ou aquela família, fazer algo naquela direção. Efetivo. Fazer à medida é muito importante nas políticas e tem que haver sempre uma margem de flexibilidade para poder servir. Eu tive essa experiência na rede de equipamentos e serviços, que é uma política muito importante, as creches de infância, os lares, exato. Mas havia sempre, no tempo em que eu estive com esta responsabilidade, foram 10 anos, os chamados acordos atípicos, que era para as coisas novas que não cabiam na generalidade. Chamavam-se acordos atípicos, era estudada a realidade e feita à medida daquela realidade.
E a administração pública, para se simplificar, faz pronto a vestir. E depois não serve aquela comunidade. A política existe, mas não serve o objetivo. Portanto, se nós não tivermos essa capacidade de olhar para a realidade diversa, há sempre quem fique de fora. Este é um fator que muitas vezes não ajuda. Depois, no que toca à inserção profissional, que é um problema também em Portugal ainda não há uma percentagem significativa de população que não tem a formação adequada, mas que é preciso, e que ficam realmente ou em situação e pouco qualificada, não é? Que ficam muitas vezes sem possibilidade de inserção. Mas quando há uma intervenção mais dirigida, não pode ser uma inserção que está a trabalhar. Pronto, vai para ali, tem trabalho, tem um rendimento. Não é suficiente. A pessoa tem que ter a formação adequada para um posto que lhe dê estabilidade e para um posto que seja justamente remunerada. Eu acho que nós aí temos muito a fazer, porque realmente não conseguimos ainda a qualidade suficiente para fazer uma verdadeira inserção de continuidade, não é? Que a pessoa possa pensar no seu futuro. Claro que neste momento a turbulência é muito grande na história do mercado de trabalho, com estas grandes alterações profundas, mas de qualquer maneira, a EAPN tem um projeto muito interessante exatamente para esta população menos qualificada, que é o projeto Clique, que acompanha, tem uma parte de socialização, uma parte de formação e um acompanhamento na inserção profissional que seja de qualidade e que dê realmente condições de segurança às pessoas. Portanto, é preciso ter medidas, mais uma vez, feitas à medida para determinado tipo de públicos. Se não se fizer assim, é difícil fazer a inserção pelo trabalho e com continuidade e que dê estabilidade. A questão da estabilidade nas famílias é fundamental. Depois, as ajudas monetárias de caráter assistencial, sem as medidas de inserção. De facto, acontece muito. Há um problema de fundo em Portugal, que são os rácios entre técnicos e o número de pessoas que são acompanhadas, que dificulta que se faça o acompanhamento social às famílias no território, enfim, com todos a exigência que isso significa para gerar as mudanças necessárias. E muitas vezes é o caso do rendimento social de inserção, que de certa maneira a parte do rendimento é uma forma de inserção, mas é insuficiente, se não for devidamente acompanhado por as outras medidas, não é? De capacitação, de formação, de apoio à inserção. E isto requer tempo, tal tempo para a inserção é muito importante e quer técnicos treinados para esse efeito. Nós fazemos muito trabalho, a EAPN, nesse campo da formação e, sobretudo, da criação na base local de redes de recursos, não é? Portanto, é a tal história, agimos sobre as pessoas, sobre a sua capacitação, sobre a sua resiliência, mas temos que trabalhar com a comunidade, porque a comunidade é o recurso, é onde se pode fazer inserção. Se a comunidade não desenvolve recursos para a inserção, dificilmente é possível que as pessoas encontrem a solução dos seus problemas. É a tal rio e o tal peixe. Se não trabalhamos aí, dificilmente se faz inserção. Isto significa tanto ao nível local como ao nível nacional. Depois, já aqui foi dito, e termino, é a quinta questão, já aqui foi dito, que é a tais medidas, estratégias e programas esvaziadas, não é? Das vozes das pessoas, no sentido de dar a legitimidade, não é? E, sobretudo, a assertividade dessas políticas de forma que sejam realmente eficazes. Não vale a pena estar a desenvolver este ponto, já foi vastamente desenvolvido. Portanto, estes são os pecados mortais, veniais, das nossas intervenções que carecem de insuficiência, não é? Portanto, nós sabemos, temos informação sobre isso, até temos
conhecimento aprofundado da forma como devemos fazer, mas temos muita insuficiência depois nas nossas práticas e na aplicação das nossas políticas. Muitas vezes as políticas estão bem formuladas, mas depois, quando vão à sua aplicação, ficam de forma insuficiente e não chegam a ter os resultados desejáveis. Como é que se combate, não é, a pobreza, então, de maneira que não se esgote no ato da ajuda, no ato de fazer? Aliás, estas medidas pontuais, que é outra questão dentro das medidas de política, pontuais, casuísticas, meramente financeiras, podem ter até efeitos perversos relativamente à solução. Há uma imagem, uma vez falando disto num grupo, numa equipe, uma imagem que na altura foi dada por uma das pessoas que me ficou registada, que ele dizia assim, isso parece-me, eu estou a imaginar que as pessoas em situação de pobreza estão num fosso, caíram num fosso, não é? E que o Estado lança para lá medidas, reforço do abono de família, melhoria do subsídio social de inserção, não sei o quê, mas não resolve o problema, de maneira que as pessoas recebem essas medidas, mas continuam no fosso, não conseguem sair dele. Este é, de facto, a visualização daquilo que se passa. As pessoas ficam com mais dinheiro, mas não resolvem o problema. Portanto, são aspectos que é preciso pensar neles e ver o que é que realmente é eficaz, o que é que realmente transforma, o que é que realmente traz às pessoas, no fim de contas, os direitos de que carecem. Eu digo muito às equipes que trabalham no território, que é muito difícil, que vocês não estão a combater a pobreza. Vocês estão a contribuir para os direitos das pessoas. É isso que estão a fazer. E se não conseguirem isto, têm que se esforçar mais. Porque é para os direitos que estão a trabalhar, não é para combater a pobreza. Dá logo outra perspectiva, não é? E o trabalho é sistémico. Cada uma de vós faz pouco, mas todos juntos fazem muito. E, portanto, é preciso continuar, porque isto dá muito desalento também, porque as equipes confrontam-se com dificuldade em ver resultados, não é? Agora vamos aos aspectos que se consideram positivos e que para a direção não exclui, não é, há muitos mais para além destes, não é? São os tais 5 que já podem transformar, não é? E dar mais liberdade às pessoas. Portanto, aqui já foi dito que é impossível lutar contra a pobreza se não agirmos nas desigualdades. Não vou referir mais do que isto, naturalmente. É muito interessante, por exemplo, a estratégia de combate à pobreza portuguesa, e acabou uma primeira fase agora, teve 2 anos de execução, 2, 3, tinha os 10 setores, a saúde, a segurança social, a educação, mas havia 2 que não tinham. Quer dizer, tinha o governo todo, mas havia 2 que não tinham. E quais eram os 2? São capazes de adivinhar? Economia e finanças. Portanto, aqueles que estão mais distantes, que se consideram mais distantes, são os mais importantes. Portanto, isto é para ver como é que se está a entender a pobreza. Estão a ver? Isto é sinal de como é que é entendida a pobreza, neste caso em Portugal. Estão lá todos, sobretudo os sociais, claro, porque é um problema social. Mas não estão aqueles que são estruturalmente os mais importantes para matar a pobreza. Não é só finanças, as questões financeiras, mas é a redistribuição, as políticas de distribuição. Não é? E a economia, não é? É preciso produzir, é preciso ter resultados, é preciso que a economia avance, que crie postos de trabalho, não sei o que, mas não estavam lá. E a APN foi lá fazer uma visita a perguntar porque é que não estava. Fomos muito bem recebidos, claro. Portanto, isto é para dizer que são questões de fundo que têm que mudar e é muito cultural. Depois, a questão de atuar na prevenção. Nós sabemos quais são os determinantes da pobreza. O que é que nós fazemos com aquilo que sabemos, pergunto eu. Há muita coisa que nós sabemos, há muita coisa que ainda não sabemos. Mas sabemos
conduz à situação de pobreza. E, portanto, é aí, nas determinantes da pobreza. Por exemplo, a questão da doença mental, neste momento, que é um problema de saúde pública, é um problema de saúde, tem imenso impacto na pobreza. Imensíssimo. Se não combatermos, se não tivermos respostas para este problema, vão-se agudizar as questões de pobreza. Psicossocial, não é? Como dizia o professor Rocamar. Mas, portanto, nós sabemos que a educação é fulcral para a prevenção. Não, dizer só educação não chega. A educação responsável, a educação cívica, a educação solidária, a educação... Nós temos muito trabalho, algum trabalho com as escolas, exatamente para isso. Para a conscientização das crianças, porque elas estão numa fase em que aprendem isso tudo, para a importância. Temos o título é Escolas contra a Pobreza. Não só para as familiarizar com isto da pobreza e para a consciencializar nesse aspecto, mas mesmo para elas assumirem a responsabilidade, a sua responsabilidade na luta contra a pobreza. E isto tem que se fazer a todos os níveis. Nós fazemos onde chegamos, não é? Mas isto ia ser da política. Não é? Aqui a da intervenção ainda não chegou à política. Ainda não chegou à política. Ainda estamos nos projetos, nos programas locais. Ainda não chegou à política. Portanto, a prevenção é uma questão sistémica. Ainda lá não chegamos. Se não prevenirmos, estamos sempre... Isto é como se fosse uma fonte a produzir pessoas pobres e nós a combatermos contra a pobreza, quer dizer. Se não vamos à raiz dos problemas. Portanto, é uma das questões. A outra é, já aqui foi dito também, promover políticas e ações integradas. Já sabemos o que é, intersetoriais, multinível. Esta é outra questão. Normalmente falamos mais na horizontal, os setores todos integradinhos, mas depois nós temos 3 níveis, que é o nacional, o regional, portanto, europeu, o nacional, o regional e o local. Temos que fazer pontes, estar aqui, como eu costumo lembrar-me logo das bonecas russas. Temos que ser uma boneca russa, que as coisas encaixam todas, não é? E fica bonito, fica composto, e as coisas se articulam, se contribuem todas umas para as outras, não é? É bom começar do nacional, mas sabemos que às vezes não começa, às vezes temos que começar pela pequenina, pela boneca pequenina. Depois cabe na outra, outra vez temos que começar pela grande. Mas temos que estar sempre ligados. Estas ligações, estes cozer, articular, é difícil, está tudo muito reumatizado, cada um gosta de se fazer valer, também é cultural, mas é um combate que se tem que fazer, não é? Tem que se correr. E o multinível é muito importante. Nós trabalhamos muito, isto é de facto uma cruzada, desculpem lá, no bom sentido, as cruzadas também bom. Mas tem que se diga. Mas nós estamos agora a trabalhar na APN, estamos a trabalhar com os níveis todos. Vamos ao Nacional, à Assembleia, ao Presidente da República, ao Governo, depois vamos às CIMs do Tejo, às CIMs do Tâmega, às CIMs do que são 18 ou não sei o quê, depois vamos às câmaras, são 300 e tal, depois vamos... Porque são todos níveis, mas estão descosidos. Não trabalham articuladamente. E, portanto, criar esta linha, uma linha, uma direção, um fio de prumo que conduz ao mesmo objetivo. E talvez aqui seja importante as estratégias de combate à pobreza tragam aqui uma ajuda, porque, mais uma vez, é uma estratégia, não é uma política. Mas a estratégia, ao menos, define um objetivo, não é? Define um traço. E é capaz de mobilizar vontades, setores, responsabilidades para levar avante um projeto. Talvez se consiga, porque é muito articulado entre si. Porque os governos, eu uma vez já disse isso a um primeiro-ministro, não se articulam entre eles. O Conselho de Ministros é uma manta de retalhos. A saúde tem uma prioridade, a segurança social tem outro, a educação tem outro. Não há um objetivo comum nos planos do governo. E cada um depois tem o seu orçamento.
E depois pretende-se que lá embaixo, no território, se faça a articulação. Ora, se cada um tem um objetivo, não é? E uma meta a alcançar, como é que nós conseguimos no território fazer o objetivo? Portanto, a posição integrada tem que ser num governo integrado, em função de objetivos prioritários. E todos concorrem para isso. Articular, não digo tudo, mas algo fundamental que possa conduzir a isso. Eu penso que muito da nossa capacidade está na organização e na governança. Muito. Porque nós temos os meios. Nós temos os meios financeiros. É que é orientá-los para onde devem estar orientados. E, portanto, é sempre muito difícil. Se de cima não existe uma orientação integrada, multinível, cá embaixo nós conseguirmos no território. E isto é um problema estrutural. Claro, se conceber as políticas é importante, monitorizá-las é essencial. Outra prática que nós não temos. Nós vamos mudando de política sem ter avaliado a outra. E já estamos a criar outra. Sem sabermos o resultado que tivemos. E sobrepomos medidas sem serem, de facto, as mais orientadas, as mais eficazes para resolver o problema. E porque aquela não deu, cria-se outra, mas não se avaliou porque é que não deu. E, portanto, estamos a somar em vez de integrar. E temos aqui este mecanismo da poverty proofing, que eu acho que é muito importante. Eu não sei se existe já em alguns países, eu acho que sim, que é muito simples. É um mecanismo muito simples, que é, isso já levámos várias vezes à Assembleia da República, e penso que já há para o ambiente, que é fazer a avaliação ex ante, a elaboração ou a publicação das políticas públicas. Ex ante, antes de serem publicadas, avaliar o impacto que vai ter nos problemas, neste caso, no problema da pobreza. Porque existem políticas que fazem exatamente ao contrário àquilo que deviam fazer. Porque não são, de facto, eficazes para combater aquele problema. E por isso era importante a participação, ser ouvidos, entidades, porem à discussão pública, como já se fazem muitos projetos e programas, já se começa a fazer, mas avaliar se aquela política vai ter o efeito desejado, positivo, naturalmente, nos problemas que visa combater ou não. Portanto, não é um mecanismo que está, sobretudo na Assembleia da República, mas não só, porque os governos também têm poder legislativo, não é? Portanto, em algum sentido, resoluções e outros decretos-leis, etc. E, finalmente, o quinto, a questão da participação. Eu não vou adiantar mais, acho que já disse muito sobre a participação. Eu gosto, quando falo em participação, de falar noutra palavra, que é desenvolver. A participação dá um imenso contributo ao desenvolvimento social e económico. Mas desenvolver é uma palavra composta. É desenvolver. Portanto, para desenvolver, precisa primeiro de envolver pessoas, os destinatários da ação. Primeiro temos que envolver as pessoas, ouvi-las, que elas se manifestem, que elas digam o que pensam, o que querem, o que precisam, envolver. E não há desenvolvimento sem envolvimento. E depois, então, trazer os recursos externos, aquilo que existe na própria comunidade, e se não for suficiente, mais além, para ajudar ao tal desenvolvimento. Portanto, não há desenvolvimento sem envolvimento. Não há desenvolvimento sem as pessoas se manifestarem e não forem eles os principais agentes desse desenvolvimento. Isto é, claro, eu sou assistente social. Genuína. Andei 10 anos no genuíno, o que é que quer dizer? Nunca fiz mais nada, nem mestrados, nem nada assim quê. Dediquei-me ao trabalho empírico e à gestão. Trabalhei no local, micro, 10 anos, no país profundo. Depois fui para a gestão, para as políticas. E realmente são interdependentes. Nós estamos, é o tal local, não é?
Se estamos local, mas não pensamos global, não fazemos bem. Se estamos global, se não fazemos local, também não fazemos bem. Portanto, uma ação, de facto, impactante, uma ação, de facto, frutífera, tem que ser local. Sempre a pensar no local, nas pessoas a quem nos dirigimos, mas pensar global, na floresta. Uma floresta não se faz sem árvore. E uma árvore, para ser feliz, precisa da floresta. É isto que nós temos que fazer, este movimento de articulação e de convergência. Era isto que eu tenho para dizer, mas, entretanto, terminando, vamos terminar essa. Portanto, o que é e não é a luta contra a pobreza. Portanto, são estas duas frases, que é só o que eu queria dizer. Lutar contra a pobreza não exige soluções mágicas, nem discursos heróicos. Exige práticas e gestão em coerência e em vontade política. Se não houver vontade política, não há. Não tem solução. Combater a pobreza é possível, mas será impossível se não houver vontade política. Para mim, não tenho dúvidas nenhumas. Porque a pobreza mata, não só os indivíduos que caem na teia, porque a pobreza é uma teia, quer dizer, reforçam-se as várias dimensões da pobreza, de tal maneira que se entra no tal ciclo de pobreza, que até pode ser geracional. E, portanto, se cai na teia, tem difícil de sair dela. E, portanto, corrói, mata a democracia, a paz social e a coesão. E agora deixo-vos com o testemunho de uma pessoa que, felizmente, já saiu da pobreza, mas que ela traduz bem o que é ser pobre. Não sei se... Conseguem. Pobreza não é só falta de pão, é falta de justiça. A pobreza não é só falta de pão, é falta de justiça e de dignidade. Ali o sentimento de impotência ou de vergonha. É muito angustiante. Desgasta-nos e duvidamos de nós. Será que merecemos o que estamos a viver? Mata-nos socialmente, mentalmente e depois fisicamente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Joaquina.